Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo o Joey da série The Last of Us na HBO. E nesse vídeo, vamos aproveitar isso tudo para conhecer um pouco melhor desse personagem fantástico. A gente vai conhecer um pouco mais da história do Joey. O que aconteceu no período de 20 anos entre a primeira cena, que ele é apresentado antes de tudo virar um caos, e já no mundo pós-apocalíptico. Temos uma lacuna de 20 anos aí. A gente vai contar um pouquinho dessa história. E já vai um alerta de spoiler também para quem não jogou o jogo, então toma cuidado. Vem comigo e vamos nessa. Bora contar aqui a história do Joe, mas só depois da sua inscrição. Vai ajudar muito o canal e você vai ficar por dentro de várias novidades e histórias marcantes. Marcou o sininho? É isso aí. Vambora! Joe Miller, nascido no Texas, precisou cuidar do seu irmão Tommy desde pequeno, que deixou marca nos dois, e acabou tendo uma filha muito cedo também, num relacionamento falido que logo terminou. Assim, aos 20 anos de idade, Joe abandonou seu sonho de ir para a faculdade para se dedicar a ser um bom pai e cuidar da sua filha sozinho, a pequena Sarah. Quando a série começa, Joey ganha a vida trabalhando junto com Tommy em uma construtora. E no dia do seu aniversário de 32 anos, ele perde tragicamente a sua filha durante o início da infecção do fungo Cod7. Depois de perder sua filha, Joey passou por um momento bem sombrio. Lógico, né? O cara perdeu a filha, o mundo estava acabando, foi de um modo muito brutal. Às vezes para ele ali era o único caminho, o caminho mais fácil, que ele chegou até mesmo considerar tirar a própria vida. Com isso tudo, ele perdeu um pouco da humanidade dele a fim apenas de sobreviver. Então, por um tempo, ele viveu como um caçador, uma pessoa que mata brutalmente inocentes apenas para roubar suplementos e para se manterem vivos. A filosofia do Joey na época era bem simples: sobreviver a todo custo, que incomodava muito o seu irmão. E não só incomodava, assustava também. Quando chegaram em Boston, Tommy entrou para os vagalumes e Joe se tornou um contrabandista lá. Depois de trabalhar por muito tempo sozinho, ele conheceu a Tess, que virou sua parceira de crime. Ele tinha alguns outros contatos, como Robert e o Bill, como foram apresentados na história. Depois de tantos anos como caçador, Joe pôde adquirir habilidades e aprimorá-las. Então, tortura, emboscada, combate, assim ele conseguiu se tornar mais letal ainda, superando qualquer adversário no mano a mano mesmo, com o próprio punho, e sendo ainda mais eficaz com uma arma. Além disso, o Joe é um mestre da furtividade. No game, sua audição é muito poderosa, conseguindo estimar a localização dos seus inimigos ou ouvir atentamente cada mínimo barulho. E quem já jogou o game sabe bem disso. Daí é uma mão na roda do caramba. Mas não é só da violência que a gente pode lembrar do Joey, na verdade. Ele teve vários hobbies, né? Ele tinha vários hobbies, mas acabou abandonando por causa aí que o mundo virou do avesso e a gente tinha como continuar com algumas coisas. Mas entre eles estava a música. Joey adorava a música, inclusive ele toca no violão para Ellie o Future Day do Pearl Jam. E lá na segunda parte do jogo, quando eles fincam as raízes na pacata vila de Jackson, ele ensina a Ellie a tocar também violão. O Joey era viciado em café e em Jackson ele conseguiu apreciar novamente essa bebida. Ele voltou a praticar carpintaria, construindo violões e ajudando a erguer casas de madeira. Como sabemos também, a filha do Joey presenteia ele no começo do jogo com um antigo relógio do Joe que estava sem funcionar. Esse relógio acabou virando um lembrete do momento exato em que perdeu sua filha para os tiros dos militares. Ao tentar escapar do ataque com Sarah em seus braços, Joey rolou um barranco, quebrando o relógio na queda. Aí é interessante essa informação, porque no jogo original, no PS3, quando foi originalmente lançado o The Last of Us, não tinha o detalhe do ponteiro. Mas o que eles fizeram? Fizeram um remake Play 5 e também a série da HBO. Eles colocaram esse pequeno detalhe, trazer um pouco mais de significado, um pouco mais de peso para a história. Então o apego a essa lembrança dolorosa reforça como o Joey não superou o passado, né? Isso daí dá para a gente entender bem. Essa lembrança dolorosa reforça que o Joe ele não superou o passado, que ele era bem apegado realmente, né? E em muitos momentos, tanto do jogo como na série, deixa mais explícito ainda, ele
olhando pro relógio, ele cuidando daquele relógio, mesmo o relógio estando quebrado. Tá? Agora atenção, pessoal, spoiler pesadaço agora, hein? Pra quem já jogou o jogo, a segunda parte do game sabe o que tipo de emoção que a gente pode esperar assim que a gente começa a jogar o The Last of Us Parte 2. E o Joey tá lá. Então, infelizmente, para quem já jogou já sabe, o Joey acaba se deparando com consequências aí de toda a sua vida, de todos esses anos aí como caçador, né, com uma pessoa aí sem um pouco de humanidade para sobreviver. Ele fez e cometeu muitos atos aí, ruins e brutais para sobreviver, e isso veio se cobrando na parte 2 do jogo. Então, após 2 anos da calmaria em Jackson, o Joey ele sai com uma simples onda, mas acaba sendo atraído por uma armadilha e ele infelizmente é brutalmente e fatalmente golpeado com um taco de golfe. Por favor, não faz isso. Joe, por favor, levanta. Infelizmente, o Joe parte dessa para melhor nesse cenário. E o pior ainda, o mais cruel, que eu acho que é o que deixa qualquer gamer aí gosta do jogo bem sentido, é que tudo isso foi feito em frente a Ellie. Então o Joey ele é enterrado em Jackson e o seu relógio é passado para Ellie. Joey Miller foi diretamente inspirado em um dos personagens do premiado filme Onde os Fracos Não Têm Vez. O co-criador da franquia ficou tão impressionado com o jeito calmo e centrado do personagem sob pressão que ele decidiu criar o personagem Joe Miller para o The Last of Us. Até mesmo o nome do personagem foi escolhido como homenagem a um dos criadores aí do filme. Galera, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, faz aí agora para não esquecer, já ativa o sininho, porque eu vou trazer novas histórias aí toda semana, origens, universos do game, a gente vai trazer histórias de personagens completas para vocês conhecerem um pouco melhor de tudo isso que essa indústria, todo esse aparato que trazem pra gente. É bom a gente conhecer as histórias e se ligar cada vez mais em todo esse universo, beleza? Então, conto com a sua inscrição, sininho ativado, valeu galera e bom jogo!